Atenção, mulheres, é com você que nós queremos falar nesse exato momento. Um pecado, um único pecado sozinho está conseguindo condenar milhares de mulheres para o inferno, para o fogo do inferno a cada segundo. A cada segundo. Um pecado que, quando ele é praticado, quando comete-se esse pecado, você verá nesse relato real que nós vamos trazer aqui, que o inferno faz festa, o inferno brada de alegria, os demônios ganham força, a vida da pessoa fica totalmente amaldiçoada, plenamente amaldiçoada. É muito grave, é muito sério. Esse vídeo tem que provocar uma conscientização e também a necessidade da conversão e também da reparação caso já tenha o cometido. Esse vídeo nós gravamos, queridos, em 2020. Ele foi gravado de uma forma muito dinâmica, então não se preocupe, ele pode parecer um pouquinho longo, mas ele foi gravado de uma forma bem agradável, de forma que vocês possam assistir com gosto, aprendendo. Tem muita informação importante naquilo que você vai assistir aqui. Em seguida, a gente volta a se falar. Mulheres, assistam, homens também, porque também é para vocês. Salve Maria Imaculada, meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao nosso canal Maria Rainha da Paz. Eu sou o Tarcísio Gonçalves, que alegria tê-los aqui novamente. E vamos para mais um vídeo, com conteúdo de evangelização, buscando cada vez mais a nossa conversão, como Maria tanto tem pedido em Medjugorje, em Anguera: convertei-vos e crede no meu Filho Jesus. Buscai-o na Eucaristia, na oração diária, na leitura da palavra. Maria, que é o bem da humanidade, Então, obedecendo ao teu chamado cada vez mais, ansiando pelas coisas do alto, buscando o caminho da vida eterna. Meus amados, o vídeo de hoje ele tem um conteúdo extremamente forte. O vídeo de hoje ele é um pouquinho mais especial do que os outros, posso assim dizer, porque o assunto aqui é a interrupção da gestação. Eu não posso falar a palavrinha proibida, aborto, sabe qual que é ela, Então, quando eu falar a palavra aborto ou aporta, eu estou apenas camuflando a palavra proibida, tá? Porque quando falamos essa palavra, o YouTube tem grande chance de penalizar o nosso vídeo e nós não podemos ter penalidades aqui no nosso canal. Esse forte relato virá aqui do nosso livrinho da vida, da ilusão à verdade, da nossa irmã Glória Polo. Vocês conhecem já a história dela. Para quem não conhece, temos acho que 2 ou 3 vídeos aqui no nosso canal com capítulos dela lidos aqui. Tá? A Glória Polo, uma colombiana, que sempre levou uma vida mundana, uma vida secular, ia para a missa só quando queria, ainda ia por ir, largou a igreja, e o estopim foi quando um padre secular disse que o demônio não existia, que isso era invenção humana. Pronto, ela já largou a igreja naquela hora, não quis saber de mais nada, e começou cada vez mais a levar uma vida secular, no pecado. Ela tinha uma cultura corporal, quer dizer, uma idolatria pelo físico dela, um exibicionismo, uma pessoa arrogante. Porém, Deus teve misericórdia. Numa tarde de sexta-feira, em 95, ela e seu sobrinho e seu marido estavam caminhando para a livraria da Universidade de Bogotá quando foram atingidos por um raio. Quando ela foi atingida por um raio, e assim como o seu sobrinho também foi. O sobrinho morreu na hora, ele carregava um pingente de quartzo do menino Jesus no pescoço. O raio entrou através daquele pingente e pulverizou por dentro, de certa forma calcinou o sobrinho dela. Ela teve todo o corpo queimado, esteve em coma, porém Deus permitiu que ela visse o que há no além-vida. Glória Polo teve a graça de visitar as portas do inferno, do céu e o purgatório. E o que ela traz aqui nesse livro, eu posso dizer para vocês, meus queridos, se o maior ateu do mundo ler este livro, ele tem uma grande chance de se converter e bater no peito por aquilo que ele não acreditou até agora. Porque o que a Glória Polo relatou aqui em cada capítulo é impressionante. Ela viu seus pais no purgatório. E quais são os pecados, quais são os atos que culminam nesse fogo purificador, ou até no fogo do inferno. Bem-aventurada a alma que ganha o purgatório como última misericórdia. Por quê? Um grande número de almas acaba sendo condenado ao inferno logo no seu juízo particular. Depende da vida que leva aqui nesse mundo. Se morre na amizade com Deus, tem a grande chance de alcançar o purgatório. Se morre em pecado mortal, sem nenhum arrependimento, com gosto de viver longe da graça de Deus, certamente alcançará a condenação eterna. Se são palavras duras, são com certeza, a nossa igreja praticamente não prega mais sobre isso,
mas nós vamos resgatar essas verdades, tá? Então, prefira palavras duras, prefira palavras que machuquem o coração, mas que despertem aquele sentimento. Eu tenho que fazer alguma coisa enquanto ainda há tempo. Eu tenho que me converter. Tenho que buscar o caminho da conversão. Conversão sincera, de coração, tá, gente? Não aquela coisa fingida de momento. É buscar cada vez mais com o auxílio de Nossa Senhora. Maria, ela se predispõe a ajudar cada um de nós que queremos tomar essa decisão de caminhar com seu Filho Jesus de forma verdadeira e escaparmos do fogo eterno do inferno. Amém? Meus amados, em certo momento aqui do livro, o Apolo, que teve a experiência muito dolorosa, né, de morrer por um tempo, estar em coma, né, por assim dizer, e poder ver o que esperava a ela, caso ela não se convertesse. E, voltando em vida, ela nos relatou essas coisas maravilhosas que estão aqui nesse livro. Em certo momento, o Apolo vai nos informar sobre uma amiga tua, uma amiga de juventude, a Estela, né, que assim como ela levava uma vida muito secular. Certo dia, ela veio relatar que a Estela apareceu grávida. Porém, gente, apesar delas estudarem em colégio de freiras, Estela não sabia de quem era essa gravidez. Se era do bailinho que ela tinha ido, daquela festa, ou se era do noivo. Ou seja, a Estela traía o próprio noivo. E agora Apolo nada fazia, ela apoiava porque também era uma pessoa secular. Vai relatar também Glória Apolo nesse capítulo que ela e Estela, como estudavam em colégio de freiras, como eu já falei, né, e ali elas participavam da missa de forma mandatória, porque em colégio de freiras é obrigatório os alunos acompanharem a Santa Missa junto com os superiores. E ficaram fazendo piadinhas durante a missa, pois era um padre já de idade, e daqueles padres que gostam de dar uma homilia completa. Então a missa demorava um pouquinho a mais. Elas ficavam tirando sarro, né? Se aquele padre caísse, que padre chato, né? Ficavam dando aquelas risadinhas, né? Que muitos jovens ainda dão na missa, né? Jovens, até adultos, né? Uma coisa muito feia. Eu vejo isso em muitas igrejas hoje. E até que chegou uma hora que o padre foi substituído por um padre mais novo, um pouquinho mais atraente, né? E agora elas disputavam quem delas queria conquistar aquele padre. Então, na hora da comunhão, elas abriam a camisa, iam com o seio à mostra e ganharia a aposta o peito de quem o padre olhasse primeiro. Olha o pecado durante a missa, né? Só que um dia, como ela falou, a Estela engravidou e ela foi viajar com a família, ela foi viajar com a sua mãe. Na volta, agora Apolo não reconheceu mais a amiga. Estela estava apática, pálida, não tinha barriga nenhuma e estava diferente. Não era mais aquela Estela brincalhona, alegre que ela tinha conhecido. Estela levou até o seu quarto, levantou a saia e mostrou, dizendo: quando minha mãe soube que eu estava grávida, levou-me ao ginecologista furiosa e pagou uma grande quantia para que ele fizesse o aborto, infelizmente. Estela abriu a porta do guarda-roupa, gente, e ali eu fico imaginando a cena que elas viram. O que Estela mostrou para a Glória Apolo? Um pote de vidro, com o feto dentro, banhado no líquido, e por cima da tampa, a caixinha de anticoncepcional. Quer dizer, a mãe dela aplicou-lhe esse castigo. Além de tê-la obrigado a abortar, né, ainda deixou esse sobreaviso dentro do seu guarda-roupa. Cada vez que ela iria abrir as portas, daria de cara com aquele feto do aborto feito. É uma cena dos infernos, um assassinato ali que estaria perdurando dentro de um móvel. Porém, a nossa irmã Glória Apolo questionou a Estela se ela estava triste. E se ela disse: não, eu não estou triste, porque eu me livrei, né, de algo que iria me incomodar. Quer dizer, nas suas palavras, ela não estava arrependida de ter cometido o aborto, porque era um peso a menos para ela. Porém, Glória Apolo relata que ela estava triste, sim, um vazio nos seus olhos, e ela começou a usar drogas, né? Nada mais do que isso. Depois, eu vou passar a ler agora. Glória Apolo vai falar agora um pouquinho sobre ela. Tá? Isso aqui foi só uma introdução, para que vocês tenham uma ideia daquilo que virá. Na página 57, o título: aos 16 anos perdi a virgindade e veio o aborto. Passaram os 13 anos, 14, 15, e cheguei aos 16. Tristemente, aos 16 anos, conheço e tenho meu primeiro noivo. Começou a pressão das minhas amigas, porque eu era considerada a ovelha negra, por não ter sido deflorada como elas diziam. Agora que tinha noivo, começava a pressão psicológica. Eu tinha lhes prometido que quando tivesse um noivo, sim, antes não. Agora já não tinha escapatória. Eu disse à minha amiga Estela: mas e se eu ficar grávida como você? Ela responde que não ia acontecer isso, porque agora havia outros métodos, como por exemplo os preservativos, porque na época dela só usavam as pílulas, mas agora eu não ia ter problemas. Disse-me que ia me dar 5 pílulas para tomar todas no mesmo dia e que usássemos os preservativos, que ia ver que não aconteceria nada. Olha só, métodos anticoncepcionais condenados pela Santa Igreja Católica, tá, gente? Camisinha, DIU, pílulas. Pode parecer assustador, mas o método aprovado pela Igreja é o método de ovulação bilíngue, o chamado método da tabelinha. Quem não souber,
Esse método que é o único aprovado pela Santa Igreja e que tem eficácia, dá certo e não falha, depende do casal se atentar aos sinais, quando pode ou não ter o ato sexual. Quem desejar se informar um pouquinho mais, se aprofundar um pouco sobre esse método, procure os vídeos da comunidade católica Shalom, por exemplo, que eles mantêm um diálogo muito bom sobre isso, tá? Eles têm cursos, inclusive, sobre o método de ovulação Billings. Eu sentia-me mal por ter de cumprir essa promessa, mas não queria ficar mal com ela. Você vai vendo o que aconteceu. Olhem que quando aconteceu, vi que a minha mãe tinha razão quando dizia que uma menina que perde a virgindade apaga-se. Eu sentia isso, que algo se apagou em mim, como se tivesse perdido algo que não voltaria a recuperar. Quer dizer, ela perdeu aqui a virgindade. Foi essa sensação que ficou, e também uma tristeza enorme. Não sei por que é que dizem que o sexo é bom, não sei por que os jovens dizem gostar tanto. Eu acho que não é bem assim. No meu país, Colômbia, vê-se na televisão tanta publicidade que fala e incentiva a sexualidade segura, com preservativo, que desfrutem a sexualidade. Eu sinto tanta tristeza quando vejo isso. Se soubessem, se soubessem. Olhem que no meu caso eu senti-me muito triste e sentia um medo tremendo de chegar em casa e que minha mãe notasse. Eu nunca mais olhei para minha mãe nos olhos, com receio que ela visse nos meus olhos o que eu tinha feito. Sentia-me furiosa e até revoltada comigo mesma e com as minhas amigas por ter sido débil e ter feito algo que não desejava e fazê-lo só para lhes fazer à vontade. Mas sabem que, apesar dos conselhos da minha amiga Estela e com todos os cuidados, na minha primeira relação fiquei grávida. Imaginem o susto de uma menina com 16 anos. Grávida? Chora. Comecei a notar muitas mudanças no meu corpo. No meio do medo, também comecei a sentir ternura por esse bebê que tinha dentro de mim. Gente, olha que lindo. Comecei a sentir ternura por esse bebê. É uma pontinha de amor que ela tinha. Foi um trauma? Foi. Mas Deus já deu um sinalzinho para ela de amor. Vamos ver se ela aproveitou ou não esse sinal. Falei com meu noivo e contei-lhe. Ficou surpreendido. Eu esperava que me dissesse que nos casássemos. Eu tinha 16 anos, ele 17. Mas ele disse que não íamos estragar nossa vida e que tínhamos que aportar. E lá vou eu, preocupadíssima, triste, muito triste, com a minha amiga Estela. Uma coisa que me deixa espantado é que sempre a amiga Estela está junto dela. Estela disse-me, não se preocupe, isso não é nada. Lembra-te que eu já passei por isso várias vezes, fiquei um pouco triste a primeira vez, e a segunda já foi mais fácil, e a terceira já não se sente nada com o aborto. Gente, a Estela abortou 3 vezes. É o que relata aqui o livro. Eu disse-lhe, mas tu imaginas quando eu chegar em casa e a minha mãe vir semelhante ferida? Vai matar-me. Que de fato, né, a cirurgia do aborto deixa uma ferida, uma cicatriz. Ela diz-me, não te preocupes porque agora já não fazem tão grande essa ferida. Aquela vez que você viu aquele corte, que foi quando ela estava no quarto e levantou a saia e mostrou para a Glória Polo, né, a marca do aborto, né, aqui ela relata sobre isso. Aquela vez que viste aquele corte tão grande foi porque o bebê já estava muito grande, mas agora não. No teu caso, não te preocupes, porque está pequenininho. Não te vai acontecer nada e tua mãe nem vai perceber. Olha o plano maquiavélico de Satanás, induzindo uma jovem a praticar esse crime. Aquela relata, Glória Polo. Ó irmãos, que tristeza, que dor tão grande. Como o demônio nos faz ver as coisas. Como se não fosse nada, como se fosse algo sem importância. Como se um aborto provocado fosse o mais natural do mundo. Que até é uma estupidez sentir-se mal, que o sexo é para desfrutar, sem remorsos, sem culpas. Mas sabem por que é que o maligno faz isso? Porque leva as pessoas a isso? Porque, entre outras razões, ele tem de sacrificar humanos, porque cada aborto provocado, Satanás adquire mais e mais poder. Vamos repetir isso? Por que Satanás leva as pessoas a isso? Porque, entre outras razões, precisa de sacrifícios humanos. Por quê? Para cada interrupção de gestação provocado, Satanás adquire mais e mais poder. Fortalece os infernos. Ninguém pode imaginar o susto, Ninguém pode imaginar o susto, o medo, a sensação de culpa quando cheguei a esse hospital, bem longe da minha casa, para fazer um aborto. O médico anestesiou-me, mas quando acordei, nunca mais eu fui a mesma. Mataram aquele bebê e eu morri com ele. Gente, por alguns dias, juntamente com o Terço dos Homens, né, e com Anderson Reis, eu rezei o terço de frente ao Hospital Pérola Byton. E eu sei que o aborto acontecia no último andar daquele hospital, e a luz que ficava ali em cima já era pavorosa quando você via. Porque são as trevas, né? Ficamos do lado de fora, na pracinha do outro lado da avenida,
Porém, a visão não é nada agradável. Você sente os demônios entrando e saindo daquele hospital, assim como de vários hospitais que provocam esse tipo de assassinato, né? De médicos como assassina, derramam sangue inocentes, fazendo aborto, fazendo que a vingança de Deus trove aos céus por esse pecado satânico de aborto. Mas nós, como igreja, somos resistentes. E o filho de Amazônia foi colocado à Greta como um modelo de coerência evangélica, como protagonista de evangelização. Ela não é a protagonista da evangelização. Nós, católicos, somos esse ato da morte de aborto, porque nós estamos defendendo a vida humana. É com vontade de Nossa Senhora, como disse o Papa Adriano VI, que é o flagelo dos demônios, porque nós não estamos lutando contra homens de carne e sangue, mas contra principado e potestade. Dentro deste hospital tem ordens infernais querendo levar crianças à morte. E a nossa oração aqui hoje será ouvida por Nossa Senhora, porque o livro de Macabeus vai nos ensinar, porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. E se tem uma oração que agrada o coração da Virgem Maria e que nos traz graças, é a oração do Santo Rosário. São João Maria Vianney dizia que São Bernardo de Claraval converteu mais almas com a reza da Ave Maria do que com seus belos sermões. Então pode acreditar, este ato aqui de oração contra os doutores da morte que estão lá dentro está sendo agradável ao coração de Nossa Senhora, e a nossa esperança é que bebês sejam salvos. Viva Nossa Senhora de Guadalupe! Viva! Sabem, o Senhor mostrou-me no livro da vida aquilo que nós não vemos com os olhos da carne. Gente, atenção para isso. Você que é mãe, que não está satisfeito com a gravidez e que quer cometer esse crime, atenção, você que conhece alguém que está grávida e que deseja abortar, interromper, mostra isso para ela. Sabem, o Senhor mostrou-me no livro da vida aquilo que nós não vemos com os olhos da carne, aquilo que aconteceu quando o médico me fez o aborto. Eu vi o médico que, com uma espécie de tenaz, agarra o bebê e parte-o em pedaços. Esse bebê grita com tanta força. Nem que tenha só um momento de fecundação, já é uma alma adulta. Podem usar a pílula do dia seguinte ou qualquer outra forma, mas estão a matar um bebê com uma alma adulta, completamente formada. Porque a alma não cresce como corpo, mas é criada por Deus, no mesmo instante que se encontra o espermatozoide com o óvulo, nesse segundo. Porque no livro da vida, vi como a nossa alma, imediatamente após se tocarem as duas células, forma uma faísca de luz formosíssima, e essa luz aparece ser como um sol, tirada do sol de Deus, Pai. No segundo, a alma criada por Deus é adulta, madura, plena e a imagem e semelhança de Deus. Aquele bebê está submergido no Espírito Santo que sai do coração de Deus. O ventre de uma mãe, após ser fecundado, ilumina-se de imediato com o brilho dessa alma e da comunhão de Deus com essa alma. Quando lhe arrancam esse bebê, essa vida, eu vi como o Senhor estremecia quando lhe arrancam essa alma das mãos. Quando matam aquele bebê, ele grita tanto que todo o céu estremece. Gente, quando matam aquele bebê, ele tanto grita que todo o céu estremece de dor. Eu vi no meu caso, quando matei o meu bebê, ouvi-o gritar tanto. Gente, ela escutou ele gritar, e tão forte. Vi também Cristo na cruz a gritar, a sofrer por essa alma, e por cada alma que é abortada. O Senhor grita na cruz com tanta dor, se vocês vissem, ninguém teria coragem de provocar um aborto. E aqui diz que, no momento em que Laura Paula relatava isso, ela chorou. Agora pergunto-vos, quantos abortos há no mundo? Num dia? Num mês? Imaginem a dimensão do nosso pecado, a dor, o sofrimento que provocamos ao nosso Deus, e quanto é misericordioso, quanto nos ama, apesar da monstruosidade dos nossos pecados. O sofrimento que causamos a nós próprios e como o mal toma posse de nossa vida. Eu ia parar por aqui, mas soma essa estrofe aqui, ó. Cada vez que o sangue de um bebê se derrama, atenção rapidinho antes, né? Quando nós estávamos no terceiro terço, né, com a equipe do Anderson Reis, perante o Hospital Perola Byton, que é onde se realizam abortos dia após dia, a equipe do Provida que estava ali acampada, foi surpreendida por um ato totalmente satânico. Primeiramente, que um médico abortista chegou até o local para confrontar com a equipe. Segundo, uma das enfermeiras trazia um saco com sangue dentro e pedaços de pele e arremessaram contra a equipe. Aquilo certamente eram restos de um feto que foi abortado. Imagina a cena triste, imagina lágrimas
vindas do céu em relação a isso. Imagina como Satanás aplaudiu e ganhou força naquela hora. Por isso que temos que rezar cada dia mais, queridos. Essas mães que não querem ter a criança, poxa vida, se não tem condições, pede para Jesus. Se não tem condições, tem gente que tem o filho e doa para aquela mãe que é estéril e não tem condições de engravidar. Enquanto umas querem e não podem, as que engravidam e não querem criar criança, não aporta, não mata. Procura quem queira. Se bem que eu digo assim, que tem que ser muito sem coração para doar uma criança. Mas, né, se não tem condições, não mate. Doe. Tem muitas mães estéreis que querem muito ter um filho, porém não conseguem. Entendeu? Vamos lá. Cada vez que o sangue de um bebê se derrama, é um holocausto, e Satanás e ele fica com mais e mais poder. Ela repetiu isso. O inferno ganha poder para cada aborto cometido. E essa alma grita, mais uma vez repito-vos, essa alma é madura e adulta, mesmo que não tenha olhos, nem carne, nem mesmo um corpo formado, mas já tem uma alma completamente adulta. E esse grito tão grande, quando estão a assassinar, faz estremecer todo o céu. Mas pelo contrário, é um berro de júbilo, de triunfo no inferno. A única comparação que me vem à mente é como no final de um mundial de futebol. Aquela euforia toda, mas como se fosse um estádio enorme, imenso até perder de vista pela sua grandeza, cheio de demônios gritando como loucos o seu triunfo. Eles, os demônios, jogavam em cima de mim esse sangue, desses bebês que eu matei ou contribuí para isso. A minha alma branca ficou negra, totalmente toda negra. Aqui ela diz, olha, depois dos abortos eu pensei que já não tinha mais pecados, mas o mais triste foi ver que Jesus me mostrava como eu também tinha matado no meu planejamento familiar. Sabem por quê? Eu usava o P de cobre para não engravidar. Desde 16 anos usei esse método anticonceptivo, até o dia em que me caiu o raio. Só quando queria engravidar depois de casada o tirava, para logo que pudesse o voltar a colocar. Aqui ela termina. Quero dizer a todas as mulheres que usam esses métodos, esses dispositivos intrauterinos que sim, provocam abortos. Sei que muitas mulheres, já aconteceu mesmo a mim, que no nosso período menstrual muitas vezes vemos uns coágulos grandes e sentimos dores mais fortes do que o normal. Vamos ao médico e ele não dá muita importância, receita uns analgésicos, e se as dores forem muito fortes, umas injeções, dizendo que não nos preocupemos, que é normal, porque é um corpo estranho que está ali, mas que não há nenhum problema. Sabem o que é isso? São microabortos. Os dispositivos intrauterinos provocam microabortos, porque logo que se une o espermatozoide e o óvulo, como já lhes disse anteriormente, desde esse momento forma-se uma alma, que não precisa crescer porque já é adulta. O que acontece é que nos dispositivos intrauterinos não deixam o óvulo fecundado implantar-se no útero e morre, e expulsa aquela alma, por isso são microabortos. Um microaborto é uma alma adulta a quem não foi permitido viver. Então, amados, eu vou parar por aqui, tá? Mas olha só isso aqui, ó, que ela diz. Que a igreja defende a vida e que todo aquele que não defende a vida não pode comungar. Todas as mulheres que usarem esse método não podem comungar. Vou parar por aqui, tá, gente? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E eu não vou ler muito aqui sobre o livro, porque esse livro ele é curtinho, tá? E se eu ler ele todo aqui no canal, eu vou interromper as vendas deles para a editora. Então, quem desejar adquirir esse livrinho, tá? Mais uma vez, vou deixar aqui embaixo os dados de contato. Mas antes disso, vamos fazer pelo menos 3 Ave Marias, amados, né, para quem comete esse tipo de assassinato. Veja o que ela falou aqui. A alma da criança grita porque está sendo despedaçada. Quando eu li isso aqui, eu senti um choque no coração. Pensa na situação. É um feto, é uma vida já formada. É uma alma adulta, como ela colocou. Tem 2 dias que foi fecundada, já é uma alma adulta. Por quê? Deus já lançou ali o sopro da vida. Cabe ao ser humano respeitar esse sopro da vida e deixá-lo vir à vida. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria visite cada clínica que comete esse assassinato, que tenha misericórdia de cada pessoa que esteja pensando em cometê-lo, daquelas que já cometeram, que Maria toque o coração antes que seja tarde demais. Ei, você que já cometeu esse assassinato, procure a confissão, o arrependimento verdadeiro, porque esse pecado leva ao inferno. Satanás bate palma quando o aborto ele é cometido. Então que Maria possa visitar agora cada médico que o pratica, cada enfermeira, cada clínica, para que possam ser fechadas em nome de Jesus. As pessoas possam dizer sim à vida cada vez mais.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode lembrar de um acontecido. Quem já assistiu o filme de São Padre Pio de Pietrelcina vai lembrar. Uma mulher tinha cometido esse tipo de assassinato. Tinha interrompido a tua gestação. E Padre Pio disse: esse bebê que você aportou seria um santo papa. Gente, é muito sério isso. É muito sério. Rezemos cada vez mais pela vida. Amém? E pelas criancinhas que sofrem, porque podemos ver que sofrem de forma verdadeira já no ventre da sua mãe, quando lhes é despedaçado o pequeno corpo que tem. Nada justifica um crime desses. Nada. Tá certo? Que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal, amados. Curta esse vídeo caso você tenha gostado, para que o YouTube possa passá-lo à frente, tá? Um forte abraço para vocês e salve Maria Imaculada. Estou aqui com esse grupo maravilhoso do Terço dos Homens. E nós temos uma jaculatória que nós estamos usando com muito fervor aqui na frente do Hospital Pérola Baita. E a jaculatória é: Jesus, protegei e salvai os não nascidos. Jesus, protegei e salvai os não nascidos. Livrai-nos da maldição do aborto. Livrai-nos da maldição do aborto. No Brasil. No Brasil. Pérola Baita. E no mundo inteiro. No Brasil, no Pérola Baita e no mundo inteiro. Viva a vida! Viva! Vamos aplaudir a vida aí, pessoal! Viva a vida! Gente, como agradecer a vocês. Agora você pensa comigo, né? Quando o aborto, no vídeo já falei que não posso falar essa palavra, né? Quando o aborto ele é cometido, aquela mulher está excomungada automaticamente. Se for cristã, então, já conhecer a verdade, a situação piora 100 vezes mais. O companheiro, seja ele o marido, namorado, noivo, né, o ficante, tudo mais, não importa. Quem engravidou e condisse para que aquele ato, esse pecado, essa interrupção da gestação se realizasse, também está excomungado. Então está excomungado a mulher, está excomungado, né, o marido, o namorado, o ficante, enfim, não sei quem quer que seja. Se a mãe ou o pai apoiou, foi até lá e não fez nada para interromper, também está excomungado. Gente, quem participou, mesmo que seja na omissão, podia ter ajudado a não praticar esse ato, mas ajudou, também está excomungado e precisa confessar urgentemente. Assusta, é forte ouvir isso, eu sei que é forte você escutar uma coisa dessas, mas precisa, para que você saia da maldição. Nossa, eu cometi esse pecado, então você se arrependa, vá buscar a confissão sacramental para ontem, não deixe para amanhã. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Quem está excomungado já está com o pé no inferno, então tire o pé do inferno e venha para a graça de Deus. Aquele vazio, né, de você ter perdido uma vida, mulher, não vai sair tão cedo, mas pelo menos livre a sua alma e conscientize outras mulheres para que isso não mais aconteça. E reze uma Ave Maria pela alma dessa criança. Reze. Eu queria só fazer um raio-x, pelo menos uma vez, da situação da alma do médico e também das enfermeiras que praticam isso várias vezes ao dia. Você imagina a situação daquela alma, pessoal. Isso é muito triste. Coloque nas suas orações. Quem sabe se convertam. Quem sabe, em oração, envia o anjo da guarda deles até São Pio de Pietrelcina, por São Miguel Arcanjo, para que se convertam e não venham a ganhar a condenação eterna. E é isso aí, meus amigos. Infelizmente, muitas mulheres, como vimos agora, não somente mulheres, né, mas também homens, pessoas que se envolveram naquele ato, nem que seja por omissão, ou que ajudaram de forma direta ou indireta, também estão numa situação de enrascada espiritual. Isso aqui não é pessimismo, isso aqui não é para causar nenhum tipo de sensacionalismo, pelo amor de Deus. Isso aqui é realidade. É realidade que nós temos que trazer à tona. Porque a Igreja Católica, infelizmente, deixou de pregar sobre isso. Deixou de pregar nas dioceses, né? Deveria ser pauta de grupo de orações, de retiros e até nas santas missas. E até em cursos de formação de casais. A interrupção da vida é um pecado gravíssimo e que brada a vingança do céu. Causa uma festa no inferno, como nós pudemos perceber. Então é isso aí, pessoal. Por favor, leve esse vídeo para mais pessoas. Tá bom? Leve. E saiba de uma coisa, não tem nada mais lindo do que a gravidez. Filho dá trabalho e tudo mais. O que hoje em dia não dá trabalho? Você não crê na providência divina? Você não crê no poder de Deus? Você não crê na intercessão da Virgem Maria, que vai amparar para que você cuide do seu filho, da sua filha da melhor forma? Para que você vai tirar uma vida? Para quê?
crie da melhor forma. Está sem dinheiro, está numa situação ruim, confia na providência, seja santo, seja santa, assuma com amor e veja que quando Maria passa na frente, o demônio ele é derrotado. E aquela gestação será uma maravilha. O que eu conheço de gente que iria praticar esse ato criminoso aí, assumiu a sua gravidez, tanto ele quanto ela. Hoje, está aí a pessoa formada, trabalhando, feliz, cristã, assídua da Santa Missa. Tudo vale a pena, amados, quando Deus entra na história. Tá bem? Então é isso aí. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, é forte que eu sei, mas prefira a picada de uma injeção e você ser vacinado em relação àquilo do que ficar de boa, né? E a verdade passar por você e nada acontecer. Então compartilha sem dó. Não tenha dó, vai assustar a pessoa, não vai assustar, você vai conscientizá-la. Isso aqui é um choque de realidade que infelizmente poucos pregam. Beijo no teu coração. E quem quiser o livro da Glória Paulo, você encontra na descrição aqui desse vídeo. É só clicar, vai estar o link lá que eu deixei para vocês. Vai chegar com segurança na sua casa. O livro que converte até ateu. Um beijo no teu coração, salve Maria.